Olá pessoal, eu sou Denis Coelho e vamos neste vídeo explicar e responder a seguinte pergunta: por que o socialismo ainda seduz tanto? Bem, para que a gente entenda e consiga responder essa pergunta, nós vamos partir do seguinte plano. Se a gente quer entender por que o socialismo ainda seduz tanto, é preciso que a gente exponha quais são as imagens, quais são os símbolos, quais são as representações que o socialismo ainda carrega. Então vamos lá. A gente vê muitas e muitas pessoas se declarando socialistas e, na verdade, a maioria sendo socialista, mas sem se declarar socialista. Não porque a pessoa queira esconder, na maioria não é porque queira esconder, mas muitas vezes elas são socialistas e mal sequer sabem o que é socialista. E outras realmente que sabem, outras assumem e outras realmente não querem assumir, principalmente nos tempos de hoje. Aqui no Brasil está feio para muita gente assumir que é um socialista, porque assumir que é um socialista vai, obviamente, se associar com o quê? Com o petismo, com o lulismo e outros partidos de esquerda. Bem, mas quais são essas representações que são carregadas com o socialismo? Primeiro, o socialismo é bom. O socialismo prega a igualdade entre as pessoas, a igualdade entre as classes, que ele defende as minorias, que ele é contra qualquer tipo de opressão, principalmente aí do capitalismo, claro. Então, assim, se você defende o socialismo, vem carregado com aquela ideia de que, a princípio, você é uma boa pessoa, tá? Segundo, que você é uma pessoa que tem uma certa moralidade. Terceiro, que você é um intelectual. Ainda tem isso. A gente pode até, no outro vídeo, explicar um pouco mais sobre essa questão da associação entre o socialismo e a ideia da intelectualidade. Certo? E então, claro, também explorar por que se dá aquela imagem de que quem segue a direita não é uma pessoa provida, vamos dizer assim, de tanta intelectualidade. Mas seguindo, então, além dessas características, é aquela pessoa que está preocupada exatamente com a fome no mundo, ele está preocupado com qualquer tipo de desigualdade e vai defender a igualdade entre as pessoas, ou pelo menos a equidade entre as oportunidades. É isso que fica carregado. Então, quando você vê uma pessoa socialista, eu acho que fica num certo inconsciente coletivo das pessoas, de que aquela pessoa ela está ali, né, para defender os fracos e oprimidos. Por isso é que ele seduz tanto. É por essa carga emocional, essa carga das representações sociais que são carregadas do pensamento socialista. E aí, vamos lá. Como é que se faz uma revolução? Ou melhor, quem faz as revoluções? As revoluções geralmente são feitas por jovens, adolescentes. E os adolescentes, ou seja, vamos colocar assim, entre 13, 14 até os 21 anos, como que eles pensam? Bem, basicamente, né, trazendo para essa característica do que estamos falando aqui, os jovens, adolescentes, são pessoas que são movidas essencialmente pela emoção, são movidas, claro, por uma certa moralidade, por um desejo de reparar, de consertar e de salvar, né, salvar o mundo. Então, é bem certo que os adultos mais velhos usam os jovens como ponta de lança para a revolução. Né? Revolução em qualquer sentido que seja. Seja para o pai que vai ali reclamar por alguém, reclama pelas suas coisas na escola, na padaria, no que seja, até para tirar um presidente, né, do executivo. Então, o jovem é a ponta de lança. Ele é usado pelo adulto, porque o adulto, no fim, ele quer ser, né, o jovem, ele espera, certo? Viver a sua vida que não viveu e que ainda tem para viver no lugar do jovem. Enfim. Então,
O jovem tem essa característica, eu digo jovem adolescente. Então, a princípio, ele é mais facilmente seduzido. Não quer dizer, claro, que tem adultos e velhos que sejam socialistas. Eu, pelo menos, tenho a opinião de que uma pessoa, né, sei lá, depois dos 40 anos, 30, 40 anos, que ainda carrega esses ideais socialistas, ele é uma pessoa como se não tivesse, nesse aspecto, não tivesse crescido, não tivesse amadurecido. Porque todos nós sabemos que o socialismo é completamente utópico. Então, utópico por quê? Porque os seus ideais, eles são carregados, certo, de propósitos que não se enquadram com a realidade. Então, sempre quando uma ideia socialista, sempre como um governo vai tentar aplacar o socialismo, não vai funcionar. Muitos vão dizer assim, mas esse não é o verdadeiro socialismo. Né? Ou seja, a crítica que eles fazem é sempre essa, mas deturparam Marx, esse não é o verdadeiro socialismo. Bem, vamos lá. Então, se toda vida que alguma pessoa, algum grupo vai tentar aplicar o socialismo, vamos bem, ou ele realmente é utópico, ele é algo que não é aplicável, ele não funciona, é uma teoria que não é factual, ela não é uma teoria que é baseada nas condições da humanidade, então ela realmente é utópica, ou seja, ela não funciona, certo? Ou então, realmente, ela é algo que, na sua estrutura ideológica, ela é tão falha que sempre quando vai ser aplicado, certo? Se realmente ela for aplicada da forma como foi colocado na teoria, então, obviamente, ela também não vai acontecer na prática. Então, ou ela na sua estrutura, ela é falha e quando alguém vai tentar aplicar, não vai conseguir, certo? Se for seguir fielmente, não vai conseguir porque a estrutura é falha, ou ela realmente ela é tão utópica que sempre quando alguém vai tentar colocar em prática, então não vai funcionar, porque realmente, né, ela é, como eu disse, há uma lacuna entre a teoria e a realidade, então ela não funciona, certo? Vamos dizer assim, mais de 200 anos do ideal socialista e nunca ninguém conseguiu aplicar corretamente. Então realmente é porque não funciona. Se aquilo não consegue ser aplicado, não funciona. E aí sempre vem uma pessoa utópica para dizer assim, vamos tentar de novo ao nosso modelo cultural. E sempre quando isso vai acontecer, nunca vai funcionar. Mas o interessante é que diante de tantos fracassos, o socialismo ainda é carregado, como eu disse no início, com todos esses ideais. A gente ouve falar de todos os outros regimes sanguinolentos na história, mas nas escolas não ensinam por quê, né, e nem como que o socialismo destruiu milhares e milhares de vidas, certo? Nas escolas, no ensino médio, fundamental, pouco se fala de Stalin e dos outros regimes, certo? Sanguinolentos na história. Por quê? Então, e aí vem, claro, tem tudo a ver com a estratégia comunista. Se você diz a verdade, acaba-se o sonho. Né? Então, para eles, o sonho precisa e deve, certo, ser continuado, deve ser mantido. O ideal deve ser mantido. Então, sempre quando há uma história de fracasso, é claro que para salvar o ideal, para salvar o sonho, ele vai dizer, não, aquilo não funcionou, aquilo não é o socialismo. O socialismo nunca foi colocado, e muito menos o comunismo. Então, com essa frase, o que é que acontece? O ideal, né, na própria acepção da palavra, continua sendo ideal. Ou seja, a teoria e o sistema, ele continua sendo um sonho a ser colocado em prática. E aí ele vai seduzindo, como eu disse, perante todos esses clichês. E, né, nós temos aquele velho clichê, esquerda e direita. Então, se a esquerda ela é coletivista, se ela é estatista, certo? A direita é o quê? Né? Ou seja, ela vai pregar o aspecto liberal, ok? O individual. Mas se a esquerda ela tem o privilégio, vamos dizer assim, da moral, se ela tem um monopólio das virtudes, como a gente disse, então quem é de direita, obviamente, é o quê? É uma pessoa que, como eles dizem, é um alienado, é um ignorante, é aquele que não se preocupa com os pobres, não está nem aí para as minorias, e então é um cara violento. Ou seja, é muito fácil chamar uma pessoa de direita de fascista. Então é muito fácil, ainda é muito fácil ser seduzido pelo socialismo. Mas só quem é seduzido pelo socialismo é quem verdadeiramente não conhece a história. É isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, tá? Pode comentar à vontade e, se possível, compartilhar isso aí, tá bom?
Forte abraço.